A televisão é quase uma unanimidade em todo o país e desempenha um papel muito importante na vida dos brasileiros. No Mídia de hoje, vamos conversar sobre a TV na formação dos telespectadores e sobre a campanha Quem financia a baixaria é contra a cidadania. No estúdio com a gente, o professor da Universidade Federal de Pernambuco e jornalista Edgar Rebouças, membro da Secretaria Executiva da campanha. Edgar, seja bem-vindo. Uma das filosofias da campanha é o respeito pelas pessoas. Em um mundo onde tudo é permitido, o que é baixaria? E como a campanha a caracteriza? O problema, o ponto de partida está aí. Quem disse que é tudo permitido? Existe uma máxima na nossa área em comunicação de que tem que existir a liberdade de expressão, tem que existir a liberdade de imprensa. Só que quando foi criado esse princípio, lá na Constituição Americana, 1790, na Revolução Francesa, era um princípio humanista que dizia: todo cidadão tem liberdade. Não é quer dizer que todo cidadão tem liberdade para falar qualquer coisa. Tem liberdade para se expressar contra o governo, contra o que não concordar, mas sujeito à lei. Então ele não pode sair agredindo outra pessoa sem ter um fundamento para aquilo. Na Constituição brasileira, inclusive, fala: não pode haver censura, não pode haver nada, nenhum controle da liberdade de expressão. Mas existe o artigo 5º da Constituição brasileira que fala que não pode ter racismo, não pode ter discriminação sexual, não pode ter discriminação religiosa. Então, pode tudo ou não pode tudo? A gente vive numa sociedade que é cheia de regras, né? Regras básicas, culturais. Então, a questão é essa: a gente não trabalhar com esse conceito de que tudo se pode. E aí a gente, quando criou a campanha tratando do conceito de baixaria, a gente tentou criar critérios objetivos para trabalhar com esse nome baixaria, que poderia ser subjetivo, dentro de questões que estavam na lei. Então, tudo aquilo que está na Constituição, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, Código Penal, portarias do Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, para limitar a boa convivência do cidadão e, sobretudo, proteger as questões de direitos humanos, aquilo que a mídia normalmente vem atacando indiscriminadamente, com essa máxima de que não, podemos fazer tudo, porque em nome da liberdade de expressão. E como que a campanha acompanha esses programas de TV? A campanha ela existe desde novembro de 2002, foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que fez um pedido para que as pessoas que trabalhavam em comunicação pensassem principalmente naqueles programas policialescos e principalmente novelas também, que tinham muito desrespeito a questões sexuais, que são as mais denunciadas, né? Que são mais denunciadas. Mas nessa época, em 2002, a maior parte das denúncias e das reclamações, não eram ainda denúncias, eram sobre programas que desrespeitavam os direitos humanos. Por exemplo, Pegadinhas, Banheira do Gugu, essas coisas do Faustão, de ridicularizar as pessoas, desrespeitando completamente os direitos humanos, que estavam previstos na Constituição, Declaração Universal de Direitos Humanos e tal. Em nome de que tudo se pode, tudo em nome da alegria, vamos fazer brincadeira. Ou programas de Trapalhões, por exemplo, que faz discriminação sexual, discriminação de raça, aquela brincadeirinha escondida, mas que é um grave desrespeito. Vários cidadãos se sentem incomodados com isso. Então, nasceu na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, onde na época existia um deputado, que era o Orlando Fantazini, do PT de São Paulo, naquela época, depois ele passou para o PSOL, onde ele juntou uma série de entidades da sociedade, ONGs, igrejas, OAB, Ministério Público, grupos afros, grupos gays, denominações religiosas, católicos, protestantes, para discutir ética e qualidade na televisão. Então, o que aconteceu? A gente passou, a partir daquele momento, em 2002, a fazer um acompanhamento da programação na televisão, vendo o que atingia aos direitos humanos. E aí criou-se um grave problema inicialmente, porque a primeira reclamação das empresas, lógico, era de que se tratava de uma volta da censura. Não tem nada a ver com censura.
é um conceito de controle social, onde tem que ser resgatado o seguinte: as emissoras de televisão não pertencem à família Marinho, ou à família Buais, ou à família Lindenberg, aqui da Gazeta, o que for. Pertence a todos nós. É uma concessão pública. E se é uma concessão pública, cabe à sociedade regular e controlar o que está passando ali. O controle não é só o controle remoto, não é só pegar e trocar de canal, porque você troca de canal e cai numa programação muito semelhante no outro canal. Então, o que a gente quer resgatar na sociedade é o controle social. Fazer lembrar a todo cidadão que o que passa na TV tem que ser de boa qualidade. Muito semelhante, deixa eu dar um exemplo aqui. Se tem um açougue vendendo carne estragada, então, quem está assistindo aqui, compra carne. Aí você descobre que tem um açougue vendendo carne estragada. O que vai acontecer? Você vai reclamar. Ou simplesmente você vai passar a comprar no açougue do lado e deixar aquele açougue ali funcionar. Não, você vai denunciar, a vigilância sanitária vai lá e fecha o açougue. Se a companhia de ônibus está rodando com ônibus com pneu careca, o motorista está bêbado, o que acontece? Você vai andar em outra empresa de ônibus? Não, você vai reclamar daquela empresa de ônibus que não está oferecendo um bom serviço. Por que com a comunicação não acontece isso? Por que passa tanta porcaria, tanto produto estragado na televisão e as pessoas não podem reclamar? E quando reclamam, vem logo a bandeira de que é censura. A questão básica da campanha é essa: trabalhar com controle social. E a campanha, ela enfrenta algum tipo de problemas de divulgação? Tipo, os profissionais da mídia, eles meio que impedem algum tipo de propaganda dessa campanha? Ou... Não, os profissionais não, porque eles podem muito pouco. Mas os ditos proprietários da mídia, esses sim não dão mínimo espaço para a campanha. Então, são raros os momentos onde nós, membros da Secretaria Executiva da campanha, podemos ocupar um espaço como esse aqui, na TV Faesa, que é um canal universitário, para falar sobre comunicação. Assim, se a gente for listar os programas na televisão brasileira que falam de comunicação, são muito poucos. Então, o principal programa que fala de comunicação na televisão brasileira é o Vídeo Show, da Globo. É um programa de comunicação, sim, mas ele só fala, ele fica lambendo a programação da Globo. Ótimo, um programa muito legal, muito bem feito, fala da comunicação, mas não entra nas feridas da comunicação. Tem o Observatório da Imprensa, que passa na TV Cultura, na TVE, mas fala especificamente do jornalismo. Sobre o resto da programação, que é o grande peso da programação na televisão brasileira, que são ficção, né, basicamente entretenimento e comercial, ninguém fala. Então, quando a gente começa a falar disso, logicamente não vamos ter espaço na Globo, na Record, no SBT, nas grandes emissoras. E os grandes jornais também não dão muito espaço, porque esses jornais também têm vínculos com emissoras de televisão. A não ser a Folha de São Paulo, quando quer bater um pouco no Globo, e aí eles fazem um ranking da baixaria, o Estado de São Paulo, mas aí já sofre pressões, as revistas, quando querem brigar com... Mas eles usam os dados da campanha mais como poder de negociação junto a outros veículos, que eles falam assim, ó, nós temos aqui um dossiê que diz que a programação de vocês é de baixa qualidade. Então, o espaço que a gente ocupa, normalmente, são TVs públicas, que é TV Câmara, TV Senado, algumas TVs educativas, que abrem espaço para a campanha, TVs universitárias, que é o local onde a gente divulga a campanha. E aí convidamos sempre os espectadores do canal universitário, da TV Faesa, para observar a programação de televisão e participar. É muito fácil participar. Depois eu vou dar para vocês os telefones, né? O e-mail, vai aparecer na tela, para que todo mundo participe. Não é uma campanha de um grupo específico, não é uma campanha do governo. É uma campanha de todo telespectador. Qualquer um que estiver assistindo televisão geral é interessado nisso. E, além dos problemas de divulgação, vocês enfrentam outro tipo de problema? E também, como é que a sociedade pode denunciar se ela não sabe como denunciar, não tem divulgação? Como é que acontece? Sobre a primeira parte da sua pergunta, outros problemas que a gente tem. Como a campanha constitui uma série de entidades, então, por exemplo, às vezes a gente faz reuniões para dar parecer sobre determinados programas denunciados e fundamentadas denúncias, onde tem numa mesma mesa uma freira católica e um representante do movimento gay.
para discutir sobre se a novela vai mostrar ou não o beijo de um casal homossexual, como foi o caso da novela América, que criou-se uma polêmica nacional de vai ter o beijo, não vai ter o beijo. Para os representantes da igreja, mostrar um beijo homossexual no horário nobre era uma afronta. Para o movimento gay, mostrar o beijo nada mais era do que expressar o que acontece na sociedade. Qual a postura da campanha nisso? Vamos dizer que a baixaria dá o beijo? Então vamos usar critérios técnicos. Tem na Constituição falando alguma coisa de que gays não podem se expressar? Não. Pelo contrário, não pode haver discriminação sexual. Então, se vai mostrar um beijo homossexual na televisão, tranquilamente pode mostrar. Mas no Estatuto da Criança e Adolescente diz que não pode influenciar na subjetividade da criança. Então vamos ver, que horário vai passar esse beijo? Vai passar às 2 da tarde ou vai passar às 9 da noite, 10 da noite? Vai passar às 10 da noite? Não tem problema nenhum, porque a princípio crianças não estariam assistindo e não seriam influenciadas por aquilo ali. E aí as discussões são essas. Algumas entidades não se sentem contempladas com algumas decisões da campanha, mas certamente a gente tenta contentar todos sempre na defesa dos direitos humanos e não na subjetividade do que poderia ser um grupo religioso, um grupo afro, um grupo gay se manifestando. E quais são os principais avanços dessa campanha até hoje? Os avanços que nós temos conseguido desse tempo para cá são, primeiro, de novembro de 2002 até semana passada, que foi os últimos dados que eu recolhi, tiveram 36 mil denúncias que foram pelo telefone, pelo site ou pela carta cidadã, que são as 3 formas que as pessoas têm de se manifestar. Então, o telefone é o 0800 619 619, 0800 619 619. Qualquer pessoa pode pegar o telefone agora, telefonar e, inclusive, reclamar deste programa aqui. E vai uma telefonista da Câmara dos Deputados atender e vai se fundamentar ou não essa denúncia. Tem o site da campanha, que é www.eticanatv.org.br, e tem a Carta Cidadã, que qualquer cidadão também pode ir na agência do Correio, pede uma Carta Cidadã, não paga nada e escreve a denúncia e manda para a Câmara dos Deputados e a gente vai analisar. Então, 36 mil denúncias foi uma grande conquista. Uma outra grande conquista, a criação do Dia Nacional contra a Baixaria na TV, que é sempre no segundo domingo de outubro. No primeiro ano foi uma sugestão para que se desligasse a televisão num determinado horário, no domingo. O outro ano foi para que se ligasse na Ética na TV. No ano passado foi sobre a publicidade infantil. E esse ano agora é sobre as concessões públicas de rádio e televisão. Então, o Dia Nacional contra a Baixaria na TV. Uma outra grande conquista foi a resposta de vários anunciantes que retiraram seus anúncios de programas que desrespeitavam os direitos humanos. Então, quando a gente criou esse nome, Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, é porque a gente viu que falar com as empresas de comunicação não ia resolver nada, porque eles sempre alegavam que se tratava de censura ou que, por exemplo, um número desse de 36 mil denúncias é um número muito pequeno em relação ao número de telespectadores que tem na televisão. Então a gente conseguiu o retorno de alguns anunciantes. A mudança na grade de alguns programas e de programações. Por exemplo, Ratinho. Ratinho é muito mais light hoje do que era o Ratinho de antigamente. Sim. E parcerias muito fortes que a gente conseguiu com o Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Então, as conquistas que a gente acumula nesses anos é de que a gente vê que houve uma melhoria na qualidade da televisão. Lógico, isso não pode ser comprovado cientificamente ainda, mas já tem gente fazendo pesquisas de mestrado e já tem, me parece, uma de doutorado sendo feita sobre a atuação da campanha. Então, logo, logo a gente vai começar a ter respostas científicas sobre isso. Mas as conquistas em si são essas. Mas a maior de todas as conquistas foi no caso do programa do João Kleber, que era um programa que sempre era... Que foi o mais denunciado. Que era muito denunciado, sempre estava no topo das denúncias, e que o Ministério Público Federal em São Paulo acatou as denúncias que a campanha tinha feito e fez uma representação. E, felizmente, uma juíza federal determinou que a Rede TV desse um mês, de 1 hora no programa do João Kleber, de direito de resposta. Era o movimento gay,
porque ele fazia pegadinhas com homossexuais. E aí o que aconteceu? A Rede TV não deu a mínima para a decisão da juíza. A juíza foi e mandou lacrar o transmissor da Rede TV. A Rede TV ficou 25 horas fora do ar. Pela primeira vez na história, uma TV ficou fora do ar. E o João Kleber teve que ser obrigado, a Rede TV, a produzir um programa de 1 hora durante um mês, que se chamou Direitos de Resposta, que é um programa fantástico. Inclusive, vocês podem acessar pelo YouTube esse programa, só colocar lá Direitos de Resposta, que vocês vão ver vários dos programas, e que, impressionantemente, teve muito mais audiência do que o programa do João Kleber. O que aconteceu? A Rede TV mandou o João Kleber embora. Hoje o João Kleber está ganhando dinheiro em Portugal. Ele até agradece a campanha por isso, mas falou-se injustiçado, perseguido por moralistas. Não tinha nada de moralismo. Era a defesa de homossexuais que estavam sofrendo discriminação às 5 horas da tarde. Então a questão foi essa. O Mídia vai para um breve intervalo. A gente volta já. Eu sou de uma família que veio do Vale do Jequitinhonha. E eles veio assim, buscar terra fértil aqui, porque o vale já estava muito devastado, não tinha mais mata. Então acho que isso tudo me fez a buscar fazer esse trabalho com reaproveitamento, né, da natureza. Quando eu adquiri esse terreno aqui, comecei a recolher material, pedacinho de madeira na serraria que jogava fora. Foi 2 anos fazendo aqui. Eu acho que eu estava tomado por uma força maior, porque eu nunca vi carregar tanta pedra na minha vida para fazer essa casa. Minha arte é a vida após a morte, porque a gente pega tudo aquilo que foi morto e transforma assim. Derramei minha saudade. O Mídia está de volta. No estúdio com a gente, o professor da Universidade Federal de Pernambuco e jornalista Edgar Rebouças, membro da campanha social Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania. Edgar, o Ministério da Justiça aprovou uma classificação indicativa para as TVs. Como é a relação dessa classificação com a censura? Tem acontecido recentemente, desde quando o Ministério lançou essa portaria em dezembro do ano passado, para que a partir de maio, todas as emissoras de TV, todo produto audiovisual, cinema e vídeo, já tinha começado isso desde junho, mas a partir de maio deste ano, qualquer programa, inclusive os da TV FAESA, vão ser obrigatórios a colocar a classificação indicativa. Porque isso é uma determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição, de falar que cabe ao Estado, à sociedade e à família zelar pelos interesses da criança. E quem zela, nesse caso, é o Ministério da Justiça, que criou uma classificação indicativa. Só que essa classificação indicativa não tem nada a ver com o que era antigamente aquele critério de censura, onde o programa era censurado, censura tal idade, censura tal horário. Não tem nada a ver com isso. O Ministério da Justiça fez um convite a várias entidades, psicólogos, educadores, universidades, pais, igrejas, movimentos sociais, para discutir o que se queria em defesa da criança e do adolescente na programação de televisão. Estabelecer não critérios de qualidade e não critérios de direcionamento do que deveria se passar na televisão, mas dizer até que ponto, que critérios, violência, cenas de sexo, de drogas, isso pode ou não influenciar as crianças. E foi feito um belíssimo trabalho pelo Ministério da Justiça, tem que se reconhecer isso, para essa classificação indicativa. O que aconteceu foi que as emissoras e produtores de televisão, diretores, criadores, vieram logo com aquela velha bandeira dizendo que qualquer tipo de controle trata-se de censura. Não tem nada a ver com censura. Tem com proteção aos interesses da criança e adolescente. Então, não tem nada de cerceamento da liberdade de expressão.
pode ter cena de violência, cena de sexo explícito, o que quiser colocar na televisão. Só que isso tem que passar depois de meia-noite. Isso tem que passar, dependendo do grau de intensidade, tem que passar depois de 9 horas da noite. Então, a Rede Globo, por exemplo, que tem seus principais produtos, telenovelas, e que, de um bom tempo para cá, vem explorando muito cenas sexuais. Não tem problema nenhum ter uma cena de relação sexual igual aquela muito programa. Polêmica que foi numa novela das 9 horas, que a protagonista estava fazendo uma cena de striptease, né, em horário impróprio. Ou não seria? Se está dentro do contexto do personagem, se tem um interesse na trama, não tem problema nenhum. O problema é fazer isso gratuitamente, o que algumas emissoras começaram a fazer. Botar cenas de sexo onde não precisaria ter cenas de sexo. Então, até dentro dos critérios de classificação, entra em nível de detalhe, por exemplo, de que se mostra o seio de lado, tem uma classificação tal, mostra o nu frontal, é outro tipo de classificação. Sempre pensando em que isso vai influenciar na subjetividade da criança. Então, se tem, por exemplo, campanhas de câncer de mama, onde mostra um seio de frente, isso é classificação livre, porque está mostrando um seio com um objetivo específico, que tem que mostrar o seio. Você não vai fazer uma campanha de mama de costas. Então, mas botar uma mulher com seio de fora para fazer publicidade de shampoo, não tem necessidade. Pode ter um ângulo mais fechado. Para que vai mostrar o seio se não é o objetivo vender produto? Chega na apelação, né? Então, isso começou a acontecer muito na televisão. E o Ministério da Justiça criou esses critérios. A campanha foi parceira nessa proposta, porque viu que não tinha nada de moralismo e nada de censura nisso, e sim uma forma de fazer uma classificação com um controle social, da forma como diz a Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todas as reclamações que foram feitas por produtores, diretores, criadores, que estaria cerceando a liberdade, não tem fundamento nenhum, porque a liberdade continua podendo existir. Só que as pessoas têm que saber que essa liberdade tem alguns limites, por causa, especificamente, nesse caso, das crianças. E a gente tem visto agora na televisão a classificação em algum começo de algum programa. Isso. Ela está correta? Esse quadro ele está correto? Pelo manual do Ministério da Justiça, que qualquer telespectador, qualquer cidadão pode acessar no site, se não me engano, é www.mj.gov.br. Tem lá o manual, tem todos os critérios. Então, qualquer produtor de vídeo, então um estudante aqui da FAESA que vai fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que é um vídeo, ele tem que ter uma classificação indicativa. Ele vai ter que colocar obrigatoriamente no seu vídeo e na capa do vídeo qual é a classificação. Ele não precisa mandar esse vídeo para o Ministério para ser classificado. Ele pode fazer a autoclassificação. Basta ele olhar os critérios e ele coloca. Esse filme é recomendado para depois de tal horário, para classificação livre, classificação 14 anos, 12 anos. Se ele não tiver dentro das conformidades do manual, depois o Ministério da Justiça vai dar uma penalidade a essa pessoa que enganou o espectador daquele vídeo. Mas todo mundo vai ter que colocar. Todos os programas de TV, então o programa mídia vai ter que subir classificação livre, vai ter que colocar entrevistas sobre temas de comunicação livre, uma tarjinha verde com Lzinho vai aparecer aqui no canto da tela. Então isso vai começar a acontecer a partir de 1º de maio, numa forma padronizada. No meio do programa também vai ter que subir, não lembro de quanto em quanto tempo, mas vai ter que subir aquela tarjetinha para que os pais saibam que aquele programa é adequado ou não adequado para seus filhos. Porque é muito simples fazer como a Rede Globo, a SBT começou a fazer, aquela campanha ridícula de botar aquela mãozinha saindo da frente da criança, de que o pai é que escolhe o que a criança vai ver. Só que parece que eles vivem em outro planeta, achando que o pai está o tempo todo do lado da criança e o pai é que vai dizer o que a criança assiste ou não. Não, as crianças assistem Eles televisão estão jogando a sozinhas. responsabilidade para os pais, né? O que é completamente anticonstitucional. O artigo 227 da Constituição fala: é a responsabilidade de proteção da criança, do Estado, da sociedade e da família. Não é só da família, como aquela campanha da cidadania da Globo,
volto a expressar uma grande mentira, dizer que são os pais que controlam o que as crianças veem. Não, os pais não estão junto com as crianças o tempo todo. Então, é dever da sociedade, é dever do Estado fazer isso também. Muito semelhante àquela história de o pai bate no filho. Ah, não, ele bate no filho porque ele sabe o que está fazendo para a educação. Então o vizinho não vai falar que o pai está batendo no filho? Não, o vizinho tem a obrigação de falar. Está na Constituição isso. Se ele não falar, ele vai ser incriminado também como cúmplice de violência infantil. Então, a mesma coisa da violência do pai batendo na criança é a violência de programas de televisão contra a subjetividade da criança que não tem uma formação ainda para assistir determinados programas. E de que forma você analisa a TV hoje? A televisão, no caso brasileiro, eu gosto muito de televisão. Eu tenho alguns colegas pesquisadores que são sempre a favor de derrubar todos os transmissores e começar tudo do zero. Não, eu sou um grande defensor da televisão brasileira, reconheço os grandes progressos que a televisão fez para a música popular brasileira, para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira mesmo, com questões educativas, com questões de campanhas de saúde, de mortalidade infantil, de alimentação. Isso eu tenho que reconhecer. E também para a cultura em geral. É muito interessante. Só que, em nome dessa qualidade técnico-estética que a televisão brasileira conseguiu, infelizmente, de alguns anos para cá, tem ocorrido uma grande queda na qualidade de conteúdo. A gente tem uma imagem muito boa, mas o que está de fundo naquele discurso das telenovelas, as novelas sempre repetem a mesma história. Já acabou-se a criatividade. Os programas jornalísticos também, os programas de entretenimento também. Então está faltando um gás novo na televisão para que a gente volte a ter uma televisão realmente de qualidade. Então a grande falha da televisão hoje no Brasil é o conteúdo, a falta de conteúdo. O comodismo que as emissoras se depararam de que eles encontraram uma fórmula do sucesso. Então, com essa fórmula do sucesso, eles estão ganhando dinheiro, aí tem aquela velha máxima bem esdrúxula de que time que está ganhando não se mexe. Sim, mas não vai ganhar sempre. E para que alguém ganhe, tem um outro que perder. Nesse caso, quem está perdendo é a sociedade. Por quê? Ficar assistindo. Por exemplo, tem a novela das 8 nova agora, que vem aquela velha história do mocinho e do vilão, quem disputa o local na empresa, e o pai é inimigo do filho, e tem as gêmeas, que você não sabe se é a gêmea boa, a gêmea má. Quantas novelas já tiveram com a mesma história sempre, né? Então, poxa, vamos buscar criatividade, vamos incentivar novos produtores de conteúdo. Outro dia eu conversando com o pessoal do Sindicato de Técnicos de Espetáculos, me falaram que na Rede Globo, a quantidade de pessoas que cuidam do departamento de criação são 20 pessoas. São 20 roteiristas. Então, a Rede Globo, que é um dos principais produtores de conteúdo simbólico, audiovisual no mundo, tem 20 pessoas, 20 cabeças só que pensam todo aquele conteúdo. Seja de ficção, de entretenimento, comédia, seja de shows. Não pode deixar só na cabeça de 20 pessoas isso. Tem que arejar, e para isso que os cursos de radialismo têm que ser mais incrementados, os cursos de jornalismo, de publicidade, para que pessoas novas ocupem esses espaços. E aí a gente vai ter novas ideias. E aí sim a gente tem a possibilidade de ter uma televisão de melhor qualidade. Mas essa televisão que está aí agora só vem caindo de qualidade. E a televisão brasileira, ela se preocupa mais em entreter o cidadão do que formar mentes cidadãs. Por que no Brasil isso é tão ostensivo? Esse é um modelo que foi empregado desde o início da televisão brasileira, que foi uma opção de fazer uma televisão comercial. Uma televisão comercial nos moldes do que era a televisão nos Estados Unidos. E não uma televisão pública no molde do que era a televisão na Europa e que boa parte continua sendo até hoje. Então, quando foi criado o conceito de televisão, era um instrumento que trouxesse educação, informação e divertimento. Exatamente nessa ordem. Para informar, para educar, informar e divertir. No caso da televisão americana, pegaram basicamente esse ponto do entretenimento. E o modelo brasileiro seguiu essa linha do entretenimento. Existem programas informativos e de boa qualidade na televisão brasileira, mas os programas educativos e culturais ocupam horários mínimos.
Tem emissoras que produzem programas de baixa qualidade, como a Rede Globo, por exemplo. Então, eu pego sempre o exemplo da Globo. A Rede Globo, se a gente pegasse o horário da programação do domingo de manhã da Globo, que tem Globo Ecologia, Globo Rural, Debate, e colocasse isso no horário da tarde, ou se pegasse a mesma Rede Globo, que tem o canal Futura, que tem uma programação ótima, e colocasse ao longo da programação da noite, por que vai deixar Faustão ocupando 3 horas de programação? Por que vai botar toda noite Big Brother? Poxa, vamos colocar coisa de qualidade ali. O programa de debate, Serginho Groisman, passa 2 horas da madrugada do sábado. Por que não passa às 9 horas da noite do sábado? Tem toda essa discussão também. Por que as TVs educativas elas não são mais incentivadas pelo governo e também pelo público, né? Pelo seguinte, as TVs educativas, as TVs públicas, elas não têm um grande incentivo do Estado, porque o Estado não tem interesse nenhum em favorecer a sua própria produção, porque é o interesse do Estado favorecer as empresas privadas. Porque são as empresas privadas que vão sempre dar apoio ao governo nos momentos de reeleição, no momento de lançamento de uma campanha educativa, ou a campanha de saneamento, ou a mudança do IPTU de uma cidade. Sempre vai ter que contar com o apoio da mídia local. E que, se você fosse investir numa programação de qualidade da TV pública, não necessariamente você teria audiência. Mas isso é um grande engano, porque em vários países, principalmente na Europa, onde tem a programação pública de qualidade, com investimento do Estado e no investimento da sociedade, tem uma televisão de altíssima qualidade e com audiência muito maior do que a programação privada. Então, precisam de políticas do governo para que se incentive a TV pública e não deixar as migalhas para a TV pública, que por lei é proibido de ter publicidade e tem uma verba dentro do orçamento baixíssima. O Mídia vai para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais. O Mídia está de volta. No estúdio com a gente, o professor da Universidade Federal de Pernambuco e jornalista Edgar Rebouças, membro da campanha social Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania. Professor Edgar, a gente constatou que os estados que mais denunciam são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O Espírito Santo quase não aparece nesse quadro de denúncias. Como você avalia isso? Tem duas possibilidades. Uma de realmente não existirem programas de baixaria, o que diz respeito a direitos humanos aqui no Espírito Santo. O que não é verdade. Tem alguns programas que, principalmente no horário da tarde, alguns programas mais policialescos, que ridicularizam pessoas, expõem pessoas doentes, denunciam crimes sem terem sido julgados ainda, essas coisas que muito comum em programas policialescos. E outros programas, a base é programas de entrevistas, programas de entretenimento, que não teria muito desrespeito a direitos humanos. Então, um lado pode ser esse. Um outro é que o capixaba pode ter caído no conformismo de achar que tudo se resolve pelos outros estados. E que o que vai ser resolvido em Brasília, São Paulo e Rio está resolvendo o Brasil inteiro, o que é um grande erro. Então, eu convido aos capixabas a participarem da campanha, a denunciarem não só programas locais, programas nacionais também, que são exibidos aqui,
e que se reorganizem, porque a gente já teve uma boa base da campanha aqui no Espírito Santo, e inclusive a representante da Câmara dos Deputados na campanha é uma deputada aqui do Espírito Santo, a deputada Irine Lopes, que faz parte ativamente da campanha. Então, entre em contato com a deputada. O pessoal do Sindicato de Jornalistas, Sindicato de Radialistas, Conselhos de Direitos Humanos, psicólogos, pessoas ligadas à área de saúde, principalmente de nutrição, que a gente está discutindo muito sobre publicidade direcionada à criança, movimentos negros, movimentos gays, movimentos ligados à proteção de crianças e adolescentes, tentem se reunir novamente para que a gente tenha um conselho de acompanhamento da programação local, que é uma dos objetivos da campanha para esse ano de 2007 e para 2008, é fazer uma regionalização da campanha. A gente já observou que nacionalmente conseguimos grandes conquistas nos programas para o Brasil inteiro, mas como há uma grande tendência à programação local, localmente a gente não tem como fazer esse acompanhamento. Então, o que vai começar a acontecer agora, e Pernambuco vai ser o estado piloto, eu estou lá e estou participando da organização disso, de fazer um acompanhamento da programação regional. Então, vai ter um ranking da baixaria regional e centralizado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, mas com participação de câmaras de vereadores, de deputados estaduais e de entidades locais. Então, resgato aqui os colegas do Espírito Santo para que fiquem atentos nas chamadas da campanha. Nós vamos sempre estar divulgando essas reuniões regionais. A da região sudeste vai ocorrer agora no mês de junho, no Rio de Janeiro. Então, vão ser convidados os colegas daqui do Espírito Santo para participar dessa sistematização, da metodologia, para que a gente tenha, em cada estado, um acompanhamento específico. Não é só a programação nacional que diz respeito a direitos humanos. Principalmente, na realidade que eu estou vendo agora do Nordeste, a quantidade de desrespeito à dignidade, ao ser humano na televisão é uma coisa assombrosa e que a população não faz nada, porque tem aquela concepção de que basta trocar de canal. Só que você troca de canal e cai no outro canal que está passando a mesma coisa. Então, aqui no Espírito Santo, felizmente, a programação da televisão não é tão agressiva como é em alguns estados do Nordeste. Mas isso não quer dizer que os capixabas não tenham que participar da campanha. Então, recomendo, procurem o gabinete da deputada Irine Lopes, procurem o Sindicato de Jornalistas, os radialistas, Conselho Federal de Psicologia, de Saúde, movimentos negros, movimentos gays, movimento de defesa de crianças e adolescentes, e vamos reerguer a campanha aqui. Há reuniões a cada 2 meses para um sistema interleges, que é na Assembleia Legislativa, e a gente tem tentado fazer reuniões com o Espírito Santo. As últimas reuniões o Espírito Santo não tem participado, o Brasil inteiro participa, e nunca tem ninguém do Espírito Santo para participar, nem das universidades, que antes participavam muito. Então, é um puxão de orelha aqui para os colegas capixabas para participar da campanha. E não só ligados a entidades. Você que está assistindo aí, entra no site da campanha, vê a data da reunião e aparece lá na Assembleia Legislativa. É um sistema interleges, gratuito, é sempre de tarde, e a gente debate sobre a programação de televisão e analisa os programas. Todo mundo pode dar opinião, porque a televisão pertence a todos nós. Então a gente tem que resgatar esse direito do cidadão que foi expropriado pelas empresas de comunicação. A programação não pertence aos donos das empresas, pertencem ao espectador e à sociedade. E nas escolas, como é que eles podem ajudar as crianças a ter um olhar mais crítico aos programas de TV? Isso faz parte de uma parceria que a campanha está fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura para resgatar educação para os direitos humanos e educação para a mídia. Então a gente está conseguindo associar os conceitos de educação, mídia e direitos humanos num pacote só. E a gente vai começar um projeto piloto a partir do final do ano agora em algumas escolas de Brasília de educação para os meios. A gente vai pegar em alunos de 4ª série, trabalhar com professores, a formação de professores e cartilhas educativas e assistir programas, fazer leitura crítica de programas, para que a gente forme um telespectador no futuro que saiba que aquilo ali que ele está assistindo é de baixa qualidade, que aquilo ali desrespeita os direitos humanos e que ele pode reclamar daquilo, que ele pode ter uma programação melhor. A gente quer incutir desde lá das crianças esse conceito, que é uma fala muito interessante do Ariano Suassuna, que é um brilhante escritor,
que ele faz uma brincadeira do seguinte: quem é que disse que cachorro gosta de osso? O cachorro gosta de filé mignon. Só que nunca deram filé mignon para o cachorro, sempre deram osso. Então as crianças vão se acostumando ao longo da vida a assistirem uma programação de baixa qualidade e não sabem que pode ter uma programação de boa qualidade. Então a gente vai começar a trabalhar com a educação para os meios e direitos humanos, esses conceitos de que pode-se utilizar a mídia para incrementar a sociedade, para incrementar a educação e fazer com que tenhamos cidadãos mais conscientes no futuro. Mas é um trabalho de semear e de longo prazo. A gente sabe que não vai conseguir mudar o sistema educativo, mas esse projeto com o Ministério da Educação, que começa agora em Brasília, já vai ser uma semente para isso. E no caso da TV digital, nessas discussões que estão tendo em toda hora, como é a participação da campanha, se vocês têm alguma participação nessa discussão? A campanha, como é um conjunto de entidades da sociedade, a gente não entrou na discussão mais conceitual da tecnologia digital, porque a gente viu que estava tendo uma preocupação muito grande se era modelo japonês, modelo americano, modelo europeu. Isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é o conteúdo. Não interessa a forma e em que canal que vai passar, se vai passar no celular, se vai ser portátil, se vai ser em tela de 500 polegadas. Interessa para a gente é o conteúdo que está ali, que é o mais importante. Então a campanha tem participado, só que a gente não consegue espaço junto ao Ministério das Comunicações. Jamais a campanha foi reconhecida pelo Ministério das Comunicações, porque eles dizem que não tem nada a ver com isso. Mas o Ministério da Justiça reconhece, da Cultura reconhece, da Educação reconhece, da Saúde reconhece. E a gente tem tentado entrar na discussão agora dessa nova TV digital com o conteúdo. Para que, o que vai acontecer? Essa programação que tem hoje na televisão, ela vai ser multiplicada por 4 ou por 8 até. E se a gente tem baixaria em um canal de uma emissora, se essa mesma emissora tem 8 canais, vai ser um risco muito maior. E é uma tendência, né, hoje? É uma tendência, porque fazer esses programas de baixa qualidade envolve também baixo custo. E se você tem 8 canais, você vai ter que botar conteúdo ali. E a tendência para que esse conteúdo seja de porcaria, de coisa estragada, daquela carne estragada, como eu fiz alusão ao açougue no início, então, se um sujeito tem um açougue e de um dia para o outro ele recebe 8 novos açougues pequenos, ele não vai ter carne suficiente de qualidade para botar nos 8 açougues. Então a tendência é que ele comece a botar uma carnezinha vencida aqui, uma carnezinha estragada ali, e a população vai consumir carne estragada. A mesma coisa pode acontecer com a televisão digital. Com essa multiplicação de canais, sem controle social, sem um controle efetivo da sociedade, do que está passando, pode acontecer de que a baixaria se prolifere com mais facilidade. E você acha que esses canais que vão ser criados, eles podem ser entregues a TVs comunitárias? No projeto que o governo está fazendo tramitar, tem uma pequena faixa para TVs comunitárias, TVs universitárias, TVs culturais, de 4 canais. Só que é muito pouco isso. É a mesma coisa desse canal que é utilizado pelo canal universitário, que é utilizado por todas as instituições universitárias usando um espaço só. Não, tem que ter um canal para cada uma. E esse canal tem que ser aberto, não só pela TV por assinatura. Então, o que a gente quer é que, com essa possibilidade da televisão digital, dessa tecnologia, que todo cidadão possa ter em casa opções como a TV FAESA, a TV UFES, a TV da UVV, a TV de todas as instituições que oferecem programas de qualidade aqui no Espírito Santo. E não simplesmente concentrar universidades, comunidades, sindicatos, associações num canal só e ficar como um gueto de programação pública, ao passo que o filé mignon mesmo vai continuar com as TVs comerciais. Sempre lembrando, o espaço dos canais pertence à sociedade, é uma concessão do Estado. Então, pressionemos os nossos deputados. Infelizmente, o Espírito Santo tem uma bancada muito pequena, 10 deputados só, mas tem 3 senadores que têm o mesmo peso de todos os outros. Vamos pressionar esses caras que a gente acabou de eleger para que nos representem. E se a gente acha que uma emissora não merece ter uma concessão renovada, a gente fala com esses deputados para que eles votem e se manifestem. A gente tem que resgatar esse papel de cidadão e não só de espectador, de passivo diante da programação da televisão.
E para terminar agora, o que você acha que deveria ser feito para melhorar a televisão no Brasil? Aquilo que eu sugeri inicialmente, botar novo gás na televisão. Tem muita gente criativa fazendo com ideias, fazendo televisão de modo artesanal, como aqui essa estrutura, enfim, não pode dizer que é artesanal essa estrutura da TV Faesa, mas fazendo televisão de qualidade, sem precisar de ter um Projac como tem a Rede Globo. Fazendo televisão com conteúdo, com um programa como esse. Nós estamos aqui há 1 hora, batendo papo, falando algo muito interessante para a sociedade, e não estamos aqui falando de Big Brother, quem é que foi eliminado no paredão. Isso não tem interesse nenhum, isso não vai mudar nada. O fato da gente estar conversando aqui, isso sim muda a sociedade. Então, a minha dica para que se mude a programação e que tenha qualidade é que as emissoras se toquem de que tem matéria-prima criativa se formando nas universidades e tem que dar espaço para essas pessoas. Deixar o cidadão falar e o cidadão qualificado, que é esse cidadão que passa pelas escolas de comunicação. A base está aí. Se as emissoras começarem a se tocar de que tem criatividade nascendo, a televisão vai mudar certamente e para melhor. E essa questão da redemocratização da comunicação, o que você acha? O grande problema é esse, né? Falar de redemocratização quer dizer que já foi expropriado um direito que era do cidadão, lá do início, aquela conversa que a gente teve inicialmente, da Constituição Americana, dos direitos humanos, da Revolução Francesa, dos direitos humanos da ONU. É o cidadão, é o povo, é o indivíduo que tem o direito de se expressar. Não é a empresa de comunicação que tem o direito de se expressar. Então, a democratização passa por esse ponto. Lembrar que o rádio tem que ser usado por cada um de nós, e não simplesmente para ouvir o rádio. A televisão tem que ser usada por cada um de nós com uma câmera na mão, e não simplesmente na frente da TV. O cinema tem que ser feito por todos nós. A internet, vamos utilizar, então, os meios tecnológicos que estão disponíveis para redemocratizar, infelizmente, aquilo que nunca foi democrático. Sempre pertenceu às empresas e o povo era sempre beneficiado gratuitamente, que não é nada gratuitamente, com a programação da televisão. Muito obrigada, professor Edgar. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vir aqui na TV Faesa e voltar aqui no Espírito Santo. Eu fui professor aqui por 10 anos na Faesa. E lembrar que o capixaba tem que participar. Com certeza. E participar dessas iniciativas. Com certeza. No Mídia de hoje, conversamos com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, jornalista e membro da campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania, Edgar Rebouças. Até o próximo programa. Afonso Abreu, Marco Antônio Grijó e Pedro de Alcântara. Eles formam a banda de jazz que honra a tradição musical do Espírito Santo. O Afonso Abreu Trio começou com uma velha amizade. Afonso Abreu e Marco Antônio Grijó já tocam juntos há mais de 40 anos. Há 10 anos, se juntou à dupla o pianista e maestro Pedro Alcântara. No final do show, tem-se o sentimento de privilégio de presenciar esse raro momento, a marca de um tempo passado que, pelas mãos desses 3 talentos, podem sempre ser presentes e reais. Resta somente o nosso aplauso. Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito-Santense Faesa. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus.
e na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do estado, e o núcleo de ensino à distância. Em São Pedro são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender às demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão:
promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. Pensar em nós, esse manto sagrado que esquenta pesou em seu ombro. Vou lutar em paz, construir com a dignidade de um povo mais forte, sem era nem beira pra viver em um mundo mais limpo, com mais alegrias. Todo o seu universo, sem medir relação, consequência. Somos filhos da terra do sol, mas regados por águas passadas perdidas no tempo. Somos filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Pra subir, vou cantar pra você. Muitos anjos aqui compreender a mensagem. Eu amassei e a dor da terra terminou. Passos firmes contemplam essa caminhada. Filhos da terra do sol, e o destino coroa sua alma e já foi. Somos filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Vou cantar pra subir, vou cantar pra você. Aqui compreender a mensagem. Eu amassei e a dor da terra terminou. Passos firmes contemplam essa caminhada. Somos filhos da terra do sol, e o destino coroa sua alma já foi. Filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Vou cantar pra subir, vou cantar pra você. Muitos anjos aqui compreender a mensagem.